A CCJ aprovou na quarta-feira o projeto de lei, né, que cria normas para elaborar planos de adaptação à mudança climática. E eu converso agora sobre esse assunto com Natália Lima Barreto, especialista em direito ambiental, direito urbanístico e administrativo. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Simone. Obrigada pela oportunidade. Prazer em tê-la aqui, viu, Natália? Vamos lá então, né? O texto ainda ele segue para plenário, né? E esse projeto de lei, esse PL, ele estabelece diretrizes, então, a serem seguidas aí pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente. É uma complementação, então, à lei que estabelece a política, né, nacional sobre mudança climática. Pelo texto, então, aqui, vamos falar rapidamente, os planejamentos devem ter medidas, então, para integrar essa gestão de risco da mudança, né, do clima aos planos de políticas públicas, setoriais também, viu? Estratégias aí de desenvolvimento local, estadual, enfim. Como é que você observa esse PL? Bom, Simone, eu acho que um primeiro aspecto que é muito interessante, né, é notar que, assim, a aprovação desse projeto, ele se deu de maneira, assim, apesar de ter sido apresentado em 2021, em razão dos eventos, né, do Rio Grande do Sul. Tanto a oposição quanto o governo conseguiram rapidamente, né, conciliar interesse, aprovar algumas emendas que que já tinham sido apresentadas, emendas apresentadas pelos dois espectros políticos, né, então rapidamente conseguiram fazer essa aprovação na CCJ. Então acho que isso mostra que a questão de mudanças climáticas realmente tem um viés que sobrepassa questões partidárias e questões políticas. Então, sobre esse ponto, eu achei muito benéfico. Também, né, existia um regulamento muito detalhado em relação a planos de mudanças climáticas. Então, a gente tem no Brasil uma legislação muito densa, com vários subsistemas, né, abarcando diversos aspectos que transitam sobre essa questão. Então, a gente tem uma política, uma lei de defesa civil, que já instituía a necessidade de mapeamento de riscos, de medidas de contingência, de formas de lidar com desastres. A gente tem também o Estatuto das Cidades, que já prevê, né, no plano diretor, a necessidade de mapeamentos de risco e ações necessárias, e nós temos a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Né? Essa política, ela tinha um dispositivo que falava da necessidade de planos de adaptação de mudança climática, mas não tinha um detalhamento maior. Então, esse projeto de lei, ele vem detalhar um pouco mais quais as ações que municípios, estados e União devem tomar para fazer a elaboração desses planos. Eu estava falando no bloco passado, aí fiz uma entrevista com o Sérgio Leitão, que é o diretor, né, do Instituto Escolhas. Nesse projeto nesse estudo, melhor dizendo, que o Instituto apresentou, falava justamente em relação ao Rio Grande do Sul, do bioma Pampa, né, da importância de se cuidar cada vez mais, né, de restaurar o bioma, porque a gente viu que todas essas enchentes passaram então pelo bioma, né, que ocupa 2/3 do estado do Rio Grande do Sul, e nessa importância dessa preservação, porque ajudaria, segundo o Instituto, a minimizar aí esses efeitos, né, quando a gente fala nessa situação que acometeu aí o Rio Grande do Sul, essa calamidade pública, seria mais ou menos também por aí, não é? Com certeza, né? A gente vê até pelo nome, né? Rio Grande do Sul, Canoas, Lajeados. Então, assim, são áreas que têm características geológicas, biológicas e ecossistemas próprios, né? E que já propiciavam, né, condições para alagamentos e enchentes, né? Com as mudanças climáticas, esses problemas se potencializam e tornam-se bem mais frequentes. Então, uma das medidas de prevenção de mudanças climáticas é justamente a preservação ambiental, né? E isso é feito justamente através do solo que seja permeado, porque com a urbanização, né, a gente vai expandindo as áreas impermeáveis e a água ela não consegue ser devidamente absorvida,
né? E com isso ela vai ultrapassando os leitos, né? Então, assim, além da preservação, né, dos biomas, é necessário também a preservação das áreas de preservação permanente, né, ao longo dos cursos de rio, né? Identificação das áreas de risco e medidas de maneira geral também na área de defesa civil, infraestruturas necessárias, né? E principalmente também uma atenção especial deve ser dada para a drenagem urbana, né? Isso é um problema ainda muito sério no Brasil e poucos municípios têm medidas apropriadas ou necessárias em relação à questão de estruturas de infraestrutura urbana para a drenagem, né, da água pluvial. Esse projeto de lei que passou na CCJ do Senado, né, para o setor agropecuário, o texto então prevê estímulos, não é, adaptação aí do setor ao plano ABC, né, que é voltado então à economia de baixa emissão de carbono na agricultura. Esses estímulos aí, segundo o projeto, o texto, né, para envolver investimentos, né, em pesquisa e também na implementação dessas práticas, tecnologias também adequadas quando a gente fala no plano ABC. Inclusive isso foi uma emenda apresentada, né, por um dos deputados, justamente para que não tivesse só obrigações para os setores econômicos para a adaptação de mudanças climáticas, mas é necessário também medidas de incentivo, né? Eu acho que eu tenho duas preocupações assim principais, sabe? Porque primeiro, né, o projeto de lei ele está prevendo, né, os planos municipais e estaduais condicionados ao plano nacional. Eu acho que não deveria ter esse condicionamento. Eu acho que os municípios, estados já deveriam elaborar, inclusive não há nenhum impedimento para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, seria necessário um pouquinho mais de poder sancionatório em relação a isso, porque, assim, pela legislação atual que a gente tem, né, os municípios eles já poderiam fazer isso e já deveriam fazer o planejamento, né? O que a gente tem de dificuldade aqui no Brasil é que muito se fala em planos e pouco se fala em planejamento, né? Que é um processo contínuo de monitoramento, de estabelecimento de ações, porque a gente não pode ficar só num plano, né? Esse plano ele tem que virar uma ação. Ele tem que ser efetivo para conseguir realmente trazer os benefícios que ele prevê. Então, medidas como, por exemplo, condicionar recursos federais à elaboração dos planos, até a possibilidade de estar sujeita à improbidade administrativa, caso não seja elaborado, né? Fomentos também, incentivos para que esses planos sejam elaborados, para que essas medidas sejam tomadas, né? Por exemplo, quando foi feita a atualização do Marco Legal de Saneamento Básico, os bancos de desenvolvimento, eles criaram projetos financiados por eles para desenvolver projetos, né? Projetos em municípios, projetos em regiões. Eu acho que até seria possível falar em planos regionais de adaptação de mudanças climáticas, né? Porque isso geraria uma economia para os municípios, né, que poderiam fazer esses planos em conjunto com outros municípios, né, e ao mesmo tempo seria mais compatível com a realidade das mudanças climáticas, que elas ultrapassam fronteiras, né? Então a gente não tem como quando a gente está falando de natureza, ela não obedece a fronteiras do estado, né? Natália, muito obrigada por essa conversa aqui comigo hoje no nosso Jornal Agro Mais 17 horas. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu conversei com Natália Lima Barreto, que é especialista em direito ambiental. Viu, Natália? Obrigada e até a próxima. Obrigada, Simone. Boa noite. Tchau, tchau.